Palavras de Radiância, capítulo 3, Padrão. Citação de abertura do capítulo. Soldados relataram que estavam sendo vigiados de longe por um número enervante de batedores parchindianos. Então notamos um novo padrão em que eles se aproximavam dos acampamentos à noite e depois batiam em retirada rapidamente. Só posso imaginar que nossos inimigos estavam, mesmo então, preparando o seu estratagema para terminar essa guerra. Do Diário Pessoal de Navani Collin, Gesseses, ano de 1174. Pesquisar os tempos anteriores à hierocracia é difícil e frustrante, dizia o livro. Durante o reinado da hierocracia, a Igreja Vorim tinha controle quase absoluto sobre o Oriente de Roshar. As invenções que ela promovia e que, então, perpetuava como verdade absoluta, tornaram-se arraigadas na consciência da sociedade. E o mais perturbador é que a Igreja fez cópias modificadas de textos antigos, alinhando a história com o dogma hierocrático. Na sua cabine, Chalan lia sobre o brilho de um cálice de esferas, vestindo sua camisola. A câmara apertada carecia de uma verdadeira escotilha e só possuía uma janelinha estreita no alto da parede externa. O único som que podia ouvir era a água, batendo contra o casco. Naquela noite, a embarcação não tinha um porto onde pudesse se abrigar. A igreja dessa era desconfiava dos cavaleiros radiantes. Contava o livro. No entanto, se apoiava na autoridade concedida ao vorinismo pelos arautos. Isso criou uma dicotomia onde a traição e a perfídia dos cavaleiros foram excessivamente enfatizadas. Ao mesmo tempo, os antigos cavaleiros, aqueles que viveram junto com os arautos na Era Sombria, eram celebrados. Isso torna especialmente difícil estudar os radiantes e o lugar chamado Shadesmar. O que é fato? Quais foram os registros que a Igreja, na sua tentativa equivocada de limpar o passado das notáveis contradições, reescreveu para acomodar sua narrativa preferida? Sobreviveram poucos documentos do período que não tenham sido copiados por mãos vorins dos pergaminhos originais para códices modernos. Chalan levantou os olhos do livro. O volume era uma das primeiras obras publicadas por Yasna como uma erudita plena. Yasna não havia designado aquele livro para sua leitura. De fato, ela hesitara quando Chalan pediu uma cópia e precisou desenterrá-la de um dos numerosos baús cheios de livros que estavam no depósito do navio. Por que ela ficou tão relutante quando aquele volume tratava das mesmas coisas que Chalan estava estudando? Será que Yasna não devia ter dado o livro a ela imediatamente? O padrão retornou. A respiração de Chalan ficou presa na garganta ao vê-lo na parede da cabine, ao lado do beliche à sua esquerda. Ela cuidadosamente moveu os olhos de volta à página na sua frente. O padrão era o mesmo que havia visto antes, a forma que havia aparecido na prancheta de desenho. Desde então, ela o tinha visto pelo canto do olho, aparecendo na textura da madeira, no tecido, nas costas da camisa de um marinheiro, no tremeluzir da água. Toda vez, quando ela olhava diretamente, o padrão desaparecia. Yasna não disse nada além de indicar que aquilo era provavelmente inofensivo. Chalan virou a página e acalmou a respiração. Havia experimentado algo assim antes com as estranhas criaturas com a cabeça de símbolos, que haviam aparecido sem ser convidadas nos seus desenhos.
Ela permitiu que seus olhos deslizassem da página e fitassem a parede. Não direto para o padrão, mas para o lado, como se não houvesse notado sua presença. E sim, estava lá, em relevo, como uma estampa complexa de simetria insólita. Suas linhas finas se torciam e se recurvavam através da massa, de algum modo levantando a superfície da madeira, como arabescos de ferro sobre uma toalha de mesa esticada. Era uma daquelas coisas, os cabeças de símbolos. Aquele padrão era similar às suas estranhas cabeças. Ela olhou de volta para a página, mas não leu. O navio balançava e as brilhantes esferas brancas no seu cálice tilintavam ao movimento. Ela respirou fundo. Então olhou diretamente para o padrão. Imediatamente ele começou a sumir, as protuberâncias afundando. Antes que isso acontecesse, ela o olhou bem diretamente e capturou uma lembrança. Dessa vez não, murmurou ela enquanto o padrão desaparecia. Dessa vez eu te peguei. Ela jogou longe o livro, se apressando em pegar o lápis de carvão e uma folha de papel de desenho. Encolheu-se junto da luz, os cabelos ruivos caindo sobre os ombros. Ela trabalhou furiosamente, possuída por uma frenética necessidade de completar o desenho. Seus dedos se moviam por conta própria, sua mão segura descoberta, segurando a prancheta de desenho na direção do cálice, que salpicava o papel com fragmentos de luz. Chalan jogou o lápis para o lado. Precisava de algo mais nítido. Jogou, capaz de fazer linhas mais definidas. Tinta. O lápis era maravilhoso para desenhar as sombras sutis, mas aquela coisa que desenhava não era vida, era algo diferente, algo irreal. Ela pegou uma pena e um tinteiro de seus suprimentos, então voltou ao seu desenho, reproduzindo as linhas minúsculas e intrincadas. Não pensou enquanto desenhava, a arte a consumia, e esprenos de criação surgiram de repente ao seu redor. Dúzias de formas minúsculas logo abarrotaram a pequena mesa ao lado da cama e o chão da cabine, perto de onde ela estava ajoelhada. Os esprenos mudavam e giravam, cada um do tamanho da concha de uma colher, tomando formas que haviam encontrado recentemente. Ela ignorou-os de modo geral, embora nunca houvesse visto tantos de uma vez só. Os esprenos mudavam de forma mais e mais rápido, enquanto ela desenhava concentrada. O padrão parecia impossível de ser capturado. Suas repetições complexas torciam-se até o infinito. Não, uma pena nunca seria capaz de capturar aquela coisa perfeitamente. Mas estava chegando perto. Ela o desenhou como um espiral a partir do ponto central, então recriou cada ramo a partir do centro, que tinha seu próprio vértice de linhas minúsculas. Era como um labirinto criado para enlouquecer seu prisioneiro. Quando ela terminou a última linha, descobriu que estava ofegante, como se houvesse corrido uma grande distância. Piscou, novamente notando os esprenos de criação ao seu redor. Havia centenas. Eles se demoraram um pouco antes de sumirem um a um. Chalan pousou a pena ao lado do tinteiro, que ela havia prendido na mesa com cera para impedir que deslizasse enquanto o navio oscilava. Ela pegou a página esperando que as últimas linhas de tinta secassem e sentiu que havia realizado algo significativo, embora não soubesse o que. Quando a última linha secou, o padrão ergueu-se diante dela. Chalan ouviu um distinto suspiro do papel, como se de alívio. Ela pulou, deixando o papel cair e subindo desajeitadamente na cama. Ao contrário das outras vezes, o relevo não desapareceu, embora tivesse deixado o papel, brotando do desenho correspondente e se movendo para o chão. Não tinha outro modo de descrever. O padrão, de alguma maneira, passou do papel para o chão.
Ele foi até o pé da cama e se enrolou nele, escalando e subindo até o cobertor. Não parecia algo se movendo debaixo do cobertor. Dizer isso era apenas uma aproximação primária. As linhas eram precisas demais e não havia distinção do tecido. Alguma coisa debaixo do cobertor teria sido apenas um calombo indistinto, mas aquilo era exato. A coisa se aproximou. Não parecia perigosa, mas Shallan ainda estava tremendo. Esse padrão era diferente dos cabeças de símbolos nos seus desenhos, mas de algum modo era a mesma coisa. Uma versão unidimensional sem torso ou membros. Era uma abstração de um deles, assim como um círculo com algumas linhas podia representar um rosto humano em um papel. Os cabeças de símbolo haviam-na apavorado, assombrado seus sonhos, feito com que ela tivesse medo de estar enlouquecendo. Assim, quando aquela coisa se aproximou, Shallan saiu da cama e se afastou o máximo possível dentro da pequena cabine. Então, com o coração batendo forte, ela abriu a porta para procurar Yasna. Encontrou Yasna logo ali fora, estendendo a mão direita para a maçaneta, a esquerda dobrada em concha. Uma pequena figura feita de breu, com a silhueta de um homem em trajes elegantes e com uma longa casaca, estava de pé na sua palma. Ele derreteu em sombras quando viu Shallan. Yasna olhou para Shallan, depois fitou o chão da cabine, onde o padrão estava cruzando a madeira. Vista-se, menina, disse Yasna. Temos assuntos a discutir. A princípio, tive esperanças de que teríamos o mesmo tipo de espreno, disse Yasna, sentando-se em um banco na cabine de Shallan. O padrão permanecia no chão entre ela e Shallan, que estava de bruços na cama, vestida apropriadamente com um robe sobre a camisola e uma fina luva branca na mão esquerda. Mas, claro que isso seria fácil demais. Eu suspeitava desde Kharbrandt que seríamos de ordens diferentes. Ordens, luminosa? Indagou Shallan, timidamente usando um lápis para cutucar o padrão no piso. Ele se afastou, como um animal incomodado. Shallan estava fascinada com a maneira como ele elevava a superfície do assoalho, embora a parte dela não quisesse se envolver com aquela coisa e suas geometrias antinaturais, que embaralhavam os seus olhos. Sim, respondeu Yasna. O espreno escuro que a acompanhara antes não havia reaparecido. Cada ordem supostamente tinha acesso a 2 fluxos, com sobreposição entre elas. Nós chamamos os poderes de manipulação de fluxos. Transmutação é um deles, e é o que nós compartilhamos, embora nossas ordens sejam diferentes. Shallan assentiu. Manipulação de fluxos, transmutação, eram talentos dos radiantes perdidos, as habilidades, supostamente apenas lendárias, que foram sua bênção ou maldição, dependendo dos relatos que se liam. Ou, pelo menos, foi isso que aprendera dos livros de Yasna, que Yasna lhe dera para ler durante a viagem. Eu não sou uma radiante, disse Shallan. Claro que não, replicou Yasna, e nem eu. As ordens dos cavaleiros eram uma construção, assim como toda a sociedade é uma construção, usada pelos homens para definir e explicar. Nem todos os homens que têm uma lança são soldados, e nem todas as mulheres que fazem pão são padeiras. Ainda assim, armas ou panificação se tornam as marcas de certas profissões. Então está dizendo que os nossos poderes, um dia, foram a definição do que iniciava uma pessoa nos Cavaleiros Radiantes, concluiu Yasna. Mas nós somos mulheres. Sim, disse Yasna casualmente, esprenos não sofrem dos preconceitos da sociedade humana. Gratificante, não acha? Shallan levantou os olhos. Shallan levantou os olhos do espreno em forma de padrão que estava cutucando. Havia mulheres entre os cavaleiros radiantes?
Um número estatisticamente apropriado, respondeu Yasna. Mas não tema, porque você não vai brandir uma espada tão cedo, menina. O arquétipo dos radiantes no campo de batalha é um exagero. Pelo que li, embora os registros sejam infelizmente pouco confiáveis, para cada radiante dedicado à batalha, havia outros 3 que passavam o tempo na diplomacia, erudição ou em outras maneiras de auxiliar a sociedade. Ah! Por que Shallan estava desapontada? Tola! Uma memória surgiu sem controle. Uma espada prateada, um padrão de luz. Verdades que ela não podia encarar. Shallan as afastou, fechando os olhos com força. 10 batimentos cardíacos. Andei pesquisando os esprenos de que você me falou, comentou Yasna. As criaturas com cabeças de símbolos. Shallan respirou fundo e abriu os olhos. Esse é um deles, disse ela, apontando o lápis para o padrão, que havia se aproximado do seu baú e estava se movendo para cima e para fora dele, como uma criança pulando em um sofá. Em vez de ameaçador, ele parecia inocente, até mesmo brincalhão, e nem um pouco inteligente. Ela tivera medo daquela coisa? Sim, suspeito que seja, concordou Yasna. A maioria dos esprenos se manifesta de modo diferente aqui do que lá em Shadesmar. O que você desenhou antes era a forma deles lá. Esse aqui não é muito impressionante, disse Shallan. Sim, admito que estou desapontada. Sinto que estamos deixando passar algo importante, Shallan, e isso me irrita. Os crípticos têm uma reputação temível, mas esse aqui, o primeiro espécime que já vi, parece... O padrão subiu a parede. Então escorregou para baixo, depois subiu novamente. Então escorregou mais uma vez. Idiota? Indagou Shallan. Talvez ele só precise de mais tempo, especulou Yasna. Quando me conectei pela primeira vez com Marfim, ela parou abruptamente. O que foi? Disse Shallan. Sinto muito, ele não gosta que eu fale dele, fica ansioso. O fato de os cavaleiros terem quebrado seus votos foi muito doloroso para os esprenos. Muitos deles morreram, disso eu tenho certeza, embora Marfim não fale do assunto. Deduzi que o que ele fez é considerado uma traição pelos outros da sua raça. Mas... Chega de falar sobre isso, cortou Yasna. Sinto muito. Tudo bem. A senhora mencionou os crípticos. Sim, respondeu Yasna, enfiando a mão na manga que ocultava sua mão segura e retirando um pedaço dobrado de papel. Um dos desenhos de Shallan dos cabeças de símbolo. É assim que eles se chamam, embora nós provavelmente os chamássemos de esprenos de mentira. Eles não gostam desse termo. De qualquer modo, os crípticos governam uma das maiores cidades de Shadesmar. Pense neles como os olhos claros do reino cognitivo. Então essa coisa, disse Shallan apontando para o padrão que estava girando em círculos no centro da cabine. É um tipo de príncipe no lado deles? É, algo assim. Há um tipo de conflito complexo entre eles e os esprenos de honra. Não devotei muito tempo à política dos esprenos. Esse espreno será seu companheiro e vai fornecer a capacidade de transmutar entre outras coisas. Outras coisas? Teremos que ver, disse Yasna. Depende da natureza do espreno. O que a sua pesquisa revelou? Com Yasna, tudo parecia ser um teste de erudição. Shallan suprimiu um suspiro. Por isso, acompanhara Yasna, em vez de voltar para casa. Ainda assim, ela às vezes desejava que Yasna simplesmente desse as respostas em vez de fazer com que ela trabalhasse tão duro para encontrá-las.
Alai diz que os esprenos são fragmentos dos poderes da criação. Muitas das eruditas que li concordam com isso. É uma opinião. O que isso significa? Shallan tentou não ser distraída pelo espreno no chão. Existem 10 fluxos fundamentais, forças pelas quais o mundo funciona. Gravitação, pressão, transformação. Esse tipo de coisa. A senhora me disse que os esprenos são fragmentos do reino cognitivo que, de algum modo, adquiriram senciência devido à atenção humana. Bem, é evidente que eles eram alguma coisa antes disso, como uma pintura era uma tela antes de ganhar vida. Vida? Disse Yasna, levantando a sobrancelha. Naturalmente, respondeu Shallan. Pinturas eram vivas. Não vivas como uma pessoa ou um espreno, mas, bem, era óbvio para ela, pelo menos. Então, antes que os esprenos estivessem vivos, eles eram alguma coisa. Poder, energia. Zenfilhavat desenhou esprenos minúsculos que ela às vezes encontrava ao redor de objetos pesados. Esprenos de gravitação, fragmentos do poder ou da força que faz com que a gente caia. É lógico pensar que todo espreno era um poder antes de ser um espreno. De fato, é possível dividir esprenos em 2 grupos gerais: aqueles que respondem a emoções e aqueles que respondem a forças, como o fogo ou a pressão do vento. Então você acredita na teoria de Namar de categorização dos esprenos? Acredito. Ótimo, disse Yasna, eu também. Pessoalmente, suspeito que esses agrupamentos de esprenos de emoção contra esprenos da natureza, sejam de onde surgiram as ideias dos deuses primordiais da humanidade. Honra, que se tornou o todo-poderoso do vorinismo, foi criado pelos homens que queriam uma representação das emoções humanas ideais, como viam nos esprenos de emoção. Cultura, o deus venerado no Oeste, é uma divindade feminina que é também uma corporificação da natureza e dos esprenos da natureza. Os vários esprenos do vazio, com seu senhor invisível, cujo nome muda de acordo com diferentes culturas, evocam um inimigo ou antagonista. O pai das tempestades, naturalmente, é um estranho derivado disso, e sua natureza teórica muda de acordo com a era do vorinismo em questão. Ela deixou a frase morrer. Shallan enrubesceu, percebendo que desviara o olhar e começara a traçar um glifo amuleto no seu cobertor contra o mal. Nas palavras de Yasna. Comecei a devagar, disse Yasna. Peço desculpas. A senhora tem tanta certeza de que ele não é real, comentou Shallan. O Todo-Poderoso. Não tenho mais provas da existência dele do que das paixões tailenas, de Nurhalik de Lago Puro ou de qualquer outra religião. E os arautos, a senhora não acha que eles existiram? Eu não sei, respondeu Yasna. Há muitas coisas nesse mundo que eu não compreendo. Por exemplo, há alguma leve evidência de que tanto o Pai das Tempestades quanto o Todo-Poderoso sejam criaturas reais, simplesmente esprenos poderosos como a Guardiã da Noite. Então ele seria real. Nunca aleguei que ele não era, replicou Yasna. Apenas afirmei que não o aceito como Deus, nem sinto qualquer inclinação a adorá-lo. Mas estou divagando novamente. Yasna se levantou. Você está liberada de outros deveres de estudo. Durante os próximos dias, só terá um foco para sua erudição. Ela apontou o chão. O padrão? Indagou Shallan. Você é a única pessoa em séculos a ter a chance de interagir com um críptico, disse Yasna. Estude-o e registre suas experiências. Detalhadamente.
Esse vai ser provavelmente seu primeiro texto significativo e pode ser da maior importância para o nosso futuro. Shallan observou o padrão que havia se aproximado e esbarrado no seu pé. A sensação era muito tênue e agora estava batendo nele repetidamente. Que ótimo, disse Shallan.